Olá, estudante, tudo bem? Bom, vamos agora para a parte 3, né, dos vídeos da videoaula de Henry Ford, né? Esse cara é fantástico, né? Eu, de coração, espero encontrá-los em sala ainda esse semestre para que eu possa aplicar as dinâmicas que eu tenho criado, elaborado sobre Ford, né? Então a gente vai, se Deus quiser, voltar a se encontrar o quanto antes. Ali no final da parte 1 de Henry Ford, tem uma frase dele, né, que fala assim: não é empregador que paga os salários, mas o cliente. Então o Ford, né, empreendedor nato, já em 1900 e pouquinho já pensava, né, um pouco antes, né, porque ele fundou a Ford em 1903, então um pouco antes já pensava, né, que não é empregador que paga o salário do pessoal, é o cliente, né? Não tem cliente, não tem trabalho, não tem trabalho, não tem renda, não tem faturamento, não tem faturamento, não tem salário, né? Então tinha uma lógica a ser seguida, né? Dentro dessa linha que quem paga o salário do funcionário é o cliente, né? Usado até o dia de hoje, né? Hoje ainda mais o foco aguçado assim é no cliente, né? Então é uma evolução do que Ford falou no início do século passado, ok? Eu vou passar para a parte 2, pessoal. Ali no slide 4, né, ele fala da evolução da administração científica em Taylor com foco nas tarefas, com Fayol com foco na estrutura e Ford com foco na produção em massa, né? Então, existem vários slides que eu quero que vocês leiam, né? A fachada da primeira fachada da Ford Motor Company Factory, né, da indústria, né? Ele fala um pouco mais sobre peças padronizadas e trabalhadores especializados, né? Vocês vão ler ali, vão linkar com o que eu falei em outra parte dessa videoaula com esse material. A linha de montagem móvel foi o que ele fez, né? Criou a linha de montagem, né? Aquela coisa, aquela sequência de montagem para poder deixar tudo padronizado, nada customizado, né? Começou como, né? Operário, ele ficava parado na área de montagem, fazia mais de uma tarefa antes, né? Tinha que se deslocar para buscar peças no estoque. Então pense, você está numa linha de produção, né? Ou para montar algum produto. O operário tem que sair da linha e até o almoxarifado, até o estoque, pegar a peça e voltar. Então esse tempo humano, né, esse tempo que o ser humano está fazendo, o ser humano que gravava o tempo de produção, por exemplo. Se você coloca uma linha, um carro seguindo uma linha, né, sei lá, em 3 minutos ele vai passar por uma linha inteira de montagem. O funcionário tem que se adaptar o carro passando na frente dele, né, como é na linha de produção hoje, né? Então essa atribuição de Ford foi isso que ele pensou, né? Depois, peças em cada posto de trabalho, ou seja, as peças vão até o posto de trabalho, né? Então, até hoje é assim, né? Tipo, hoje é assim nas montadoras, Volvo, Renault, a própria CNH que eu conheci esse tempo atrás, né? A New Holland. E o tempo de conclusão foi notadamente diminuído, né? Porque o operário ficou parado na estação, a peça chegava e ele só montava, a peça chegava e ele montava, a peça chegava e ele montava, né? Não tinha esse tempo de deslocamento, né? Então esse tempo que ele andava até o estoque foi eliminado. E quem ditava o ritmo, né, o carro passando na linha. Beleza? Bom, ele plantou a linha de montagem móvel. Tem fotos no material, tá? Que vocês vão ter acesso no AVA lá para poder pesquisar. A montagem de um chassi passou de 12 horas e 28 minutos para 1 hora e 33, com todas essas melhorias de Ford, né? Redução de ciclo produtivo, menos investimento, menos custo de estoque, reduziu o preço dos carros, porque sai mais rápido, né? O tempo de produção é menor, e aumentou a sua competitividade com relação à concorrência, né? O processo produtivo proposto por Ford se apoia em 5 transformações principais: produção em massa, parcelamento de tarefas, linha de montagem, padronizar as peças e integrar as peças. São princípios que você vai montando, né, você vai moldando um em ligação ao outro para que a linha de produção possa ser seguida. O que eu quero falar para vocês aí, né, são os princípios do Fordismo de 1920. Em 1920, a Ford já tinha 17 anos de fundada, né? A Ford foi fundada em 1903, né, em Detroit, nos Estados Unidos, né? No Brasil, a Ford foi fundada em 1919. Tá? Em abril de 1919. Ano passado, em 2019, a Ford fez 100 anos de Brasil. Com alguns problemas, né, que todo mundo sabe que estamos passando. Pré-pandemia, não é sobre a pandemia, né? Isso foi antes da pandemia. De problemas de economia, de demanda por carros, né?
algumas fábricas ameaçando fecharem, né? Da Ford, inclusive, né? Faz parte. Ford adotou 3 princípios básicos. Princípio da intensificação. Consistia em diminuir o tempo de duração com o uso imediato dos equipamentos e matérias-primas e a rápida colocação do produto no mercado. Ou seja, a intensidade, né? Eu costumo falar para as pessoas, seja o seu intenso, tá? Fazendo esporte, lendo. Eu leio 5 páginas por dia, cansei. E se isso para você é intenso, seja o seu intenso. E Ford também, ele pregava, esse é um princípio, né? Uma coisa que ele defendia. A intensidade, vamos colocar produtos no mercado, vamos cuspir carros. Nada de ficar penteando o carro aqui, vamos consumir carros. Princípio da economicidade. Consistia em reduzir ao mínimo o volume de estoque de matérias-primas em transformação. Recebia do cliente antes de vencer a compra de matéria-prima ao fornecedor. Ou seja, né? Vou pegar um exemplo aqui, geralmente eu gosto de explicar isso no quadro, com detalhes, né? Mas eu vou tentar explicar aqui no vídeo. E quem não entender, né, pode perguntar perfeitamente. Economicidade. A ideia de receber do cliente antes de pagar o fornecedor. Exemplo. Comprei a matéria-prima do fornecedor hoje, dia 29 de abril. Que é a aula de vocês. 29 de abril. O meu fornecedor, eu negociei com ele que eu vou pagar ele dia 29 de maio, 30 dias depois. Eu produzi o carro e vendi e vou receber o dinheiro do cliente dia 20 de maio. Ou seja, 9 dias antes de pagar o fornecedor. Então a economicidade é um princípio que consistia em receber do cliente antes de pagar o fornecedor. Isso é dos sonhos para qualquer empresa, né? Uma coisa dos sonhos, né? Você receber do cliente antes de pagar a matéria-prima do fornecedor. Já recebe o teu dinheiro, o teu lucro e já paga o fornecedor com o dinheiro do cliente, né? No caso que eu falei, dia 29 de maio, você pagaria a parcela, a fatura ao fornecedor, sendo que tinha recebido do cliente dia 20 de maio. Então seria a economicidade. É muito interessante, né? Quem conseguir aplicar em qualquer empresa isso seria fantástico, né? Princípio da produtividade, terceiro, consistia em aumentar a capacidade de produção do homem por meio da especialização. O operário ganha mais e o empresário tem maior produção. Então é uma relação ganha-ganha, uma negociação ganha-ganha, ter produtividade. Produtividade é produzir mais com menos recurso, menos tempo, né? Tempo é um recurso, né? E cada vez mais escasso. Então seria o princípio da produtividade. Vamos colocar carros no mercado rápido, intensidade, vamos produzir mais com menos recursos, produtividade. E a economicidade, que é o segundo, vamos receber do cliente antes de pagar ao fornecedor, ok? E encerra aqui a terceira parte de Henry Ford. Já iniciamos a quarta parte e tem o link na sequência para vocês aí. Valeu!